Questão do Enem de 2013. Eis o enunciado. Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembra o prazer extraordinário que senti ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos. O oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Esse é um pequeno trecho do livro Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química, um livro do autor Oliver Sacks. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na letra A, obtenção do ouro a partir de pepitas, letra B, obtenção de calcário a partir de rochas, letra C, obtenção de alumínio a partir da bauxita, letra D, obtenção de ferro a partir de seus óxidos, letra E, obtenção de amônio a partir de hidrogênio e nitrogênio. Bom, pessoal, vamos começar aqui então a resolução dessa questão. Não sei se vocês perceberam, mas essa é uma questão que trata sobre um processo muito importante, né, de grande utilidade, que é a eletrólise. A eletrólise é um processo em que a energia elétrica é utilizada para poder realizar uma reação química. E o que ele relata nesse trecho desse livro, que é um livro bem bacana, né, um livro que fala basicamente de química, o que ele relata nesse trecho aqui é exatamente a eletrólise da água, né, em que ele fala aqui que em um dos eletrodos é obtido hidrogênio, no outro oxigênio. Então, o que a questão está perguntando é o seguinte: a eletrólise, que é o processo que está sendo relatado aqui nesse trecho, ela está envolvida em apenas um desses 5 processos aqui que ele dá como alternativa. Basta a gente, então, determinar onde, né, em qual desses processos a eletrólise está envolvida, tá certo? Então, a gente tem aqui a eletrólise, vou colocar aqui no cantinho, a eletrólise é um processo em que energia elétrica é utilizada para poder realizar uma reação química. É o contrário de uma pilha, né? Numa pilha a gente tem uma reação química produzindo energia elétrica. Na eletrólise a gente vai ter o contrário. O uso de energia elétrica para poder fazer ocorrer uma reação química. Bom, para a gente analisar aqui qual seria a alternativa correta, eu vou comentar cada uma e a gente vai discutindo aqui, tá certo? O primeiro processo que ele fala é a obtenção do ouro a partir de pepitas, né? O ouro, ele é um metal nobre, né, obtido a partir da extração em rochas, que é obtido a partir de pedrinhas, né, chamadas pepitas de ouro. E já adianto para vocês que a obtenção do ouro a partir das pepitas não envolve o processo de eletrólise, tá certo? Não se obtém ouro a partir da eletrólise. Segundo, é a obtenção do calcário a partir de rochas. Calcário nada mais é do que, basicamente, né, carbonato de cálcio, que é aquele calcário que a gente usa para fazer um monte de materiais, como mesa, né, de calcário, é conhecido também como granito. O calcário, aliás, ele é obtido sim a partir de rochas, só que o processo que envolve a obtenção do calcário não envolve a eletrólise, ok? Bom, alternativa C, obtenção do alumínio a partir da bauxita. Essa é a nossa alternativa correta, tá certo? Vou explicar para vocês o porquê. O alumínio é um metal que ele, nos nossos dias, né, o processo que a gente utiliza para poder obter ele é a eletrólise. Eletrólise de quem? A eletrólise da bauxita. A bauxita é um minério que tem que é composta basicamente por óxido de alumínio, tá certo? Esse óxido de alumínio, por um processo industrial, né, em que vai ocorrer a eletrólise, ele vai gerar aqui, como produto, alumínio, 4 mols de alumínio metálico. Esse alumínio vai ser, então, utilizado para fabricar uma variedade de materiais metálicos, como panela, né, e um monte de outras coisas, e a gente vai obter aqui ainda, ó, 3 mols de oxigênio gasoso. Então, a eletrólise da bauxita, que é o minério que contém esse óxido de alumínio, ela leva à obtenção aqui, então, do alumínio em sua forma reduzida, ou seja, o alumínio com NOx zero, e além disso, oxigênio também. Então, o alumínio puro, né, que é utilizado para poder fabricar panelas, dentre outros
materiais metálicos, ele é obtido a partir da eletrólise da bauxita. Então, o que se faz industrialmente, né? Primeiro se extrai a bauxita, né? Em seguida, na indústria, executa-se a eletrólise da bauxita, que vai gerar 4 mols de alumínio reduzido mais 3 mols de oxigênio. E como que é essa eletrólise, né? Lá na indústria se utiliza a energia elétrica para poder fazer, para promover nessa quebra aqui desse óxido de alumínio em 4 mols de alumínio reduzido e 3 mols de O2. Então, esse alumínio reduzido aqui é utilizado em uma gama de coisas, né? Por exemplo, para produção de materiais metálicos, dentre outros, né? Então, nós temos como gabarito aqui a letra C, tá certo? Mas vamos analisar as duas últimas ali para a gente discutir um pouquinho. Outro processo que está falando aqui é a obtenção do ferro reduzido, né, o Fe0, a partir de seus óxidos. Bom, o ferro ele é obtido basicamente a partir do mineral chamado hematita, que é esse daqui, ó, a fórmula dele é Fe2O3, ou seja, óxido férrico. E o processo de obtenção do ferro reduzido a partir da hematita envolve o que a gente chama de metalurgia, né? Um processo que envolve a metalurgia e não a eletrólise, tá certo? Então, essa alternativa aqui também, nesse processo de obtenção do ferro a partir dos seus óxidos, que pode ser óxido férrico ou óxido ferroso, o ferro é obtido a partir de metalurgia e não pelo processo de eletrólise. Bom, e a última aqui, a letra E, está falando obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Aqui a gente tem um processo industrial, né, que é a síntese da amônia a partir do nitrogênio e hidrogênio, 3 mols aqui de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Esse é um processo industrial chamado processo Haber-Bosch, tá certo? É um processo industrial, então, que não é a eletrólise. Então, mais uma vez, esse não envolve a eletrólise. Esse processo é chamado de Haber-Bosch, ok? Então, como gabarito para essa nossa questão aqui do Enem, a gente tem como gabarito a alternativa C. Dentre esses 5 processos aqui, o único que envolve a eletrólise é a obtenção de alumínio a partir do minério bauxita, tá ok? Então, a gente encerra a resolução dessa questão aqui. Fique ligado no canal, que sempre eu vou estar postando aqui mais vídeos para ajudar no estudo de vocês.